Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coronavírus Fato versus Ficção, o podcast semanal da CNN Brasil que te ajuda a diferenciar mentira, fofoca, boato, crença, opinião da verdade científica. E hoje nós vamos falar da doença mesmo, da Covid-19, como essa doença pode se desenvolver, pode ficar grave e qual é a realidade também de hospitais aqui no Brasil. Para isso, nós temos o Dr. Renato Tardelli Pereira, médico intensivista e diretor técnico do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, na cidade de São Paulo. Dr. Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Lorival, ouvintes. Queria cumprimentar também o professor Fabiano e o Dr. Glender Ribeiro por participar comigo nessa discussão. Dr. Glender Ribeiro, médico intensivista do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto de Manaus. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Glender. Boa tarde, eu que agradeço também o convite e agradeço a presença dos demais colegas. Dr. Fabiano Mulim de Moraes, neurologista, professor da Universidade Federal de São Paulo, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Fabiano. Obrigado, Lorival. É um prazer participar junto com os colegas. Dr. Renato, conte para nós como tem sido a sua experiência na UTI. Como é que os pacientes de Covid têm chegado? Quais têm sido os desafios do tratamento deles? Bom, Lorival, colegas, o Hospital José Soares Hungria é um hospital municipal da região periférica de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele foi um dos primeiros hospitais a se preparar para atender essa patologia do Covid-19. Por que eu digo esse pequeno histórico? Porque nós tivemos, na verdade, algumas fases. A primeira fase, onde o único conhecimento que tínhamos sobre a doença era o reportado pelos nossos colegas chineses, italianos, e mais ou menos os alemães, e nós os preparamos com base nesses relatos, mas quando o paciente chegava para nós, ele chegava no estado avançado, com um componente sistêmico multiorgânico, de difícil compreensão de todas as fases, e a gente recebeu esses pacientes no meio, inserido numa série de recomendações não tão científicas de utilização de várias drogas e proscrição de várias drogas. Enfim, foi uma fase, confesso que difícil. Devagarzinho, a gente acabou, por oportunidade, fazendo várias conferências com os colegas dos outros países e compreendendo como era a doença. Também nós conseguimos observar, na admissão desses pacientes, um perfil muito interessante que fez a cidade de São Paulo mudar o modo de como receber esses pacientes. A maioria dos nossos pacientes, eles eram internados de forma grave e eles relatavam, os familiares relatavam que eles já teriam procurado outro serviço de saúde pelo menos 3 vezes. Então isso nos chamou a atenção e foi essa mudança da cidade de São Paulo para que tentasse captar esse paciente antes que ele ficasse muito grave. Naquele primeiro momento, isso durou 1 mês e meio, nós lidamos com pacientes com toda a ordem de complicações, uma equipe mal preparada para esse tipo de patologia e, na verdade, nós tivemos que ampliar muito o hospital. Então, claro que eu tinha uma equipe bem treinada para terapia intensiva, mas à medida que ampliamos os leitos, esses novos colegas não tinham as habilitações esperadas. Então, tivemos que fazer uma série de treinamentos, tanto para fisioterapeuta, para médicos, para enfermeiros. Então, a primeira fase foi difícil, confesso que foi difícil e a gente demorou para entender a doença. Hoje, a gente vive numa situação um pouco mais favorável. Nós temos abordado o paciente com mais precocidade, compreendemos como é que ela evolui. Então, a gente já criou indicadores que nos dão uma dica se o paciente vai evoluir com insuficiência renal, se ele tem uma tendência a um processo inflamatório extremo, se ele vai evoluir com tromboses múltiplas, tá certo? A gente consegue fazer uma seleção e escolher a melhor abordagem. Conte para nós um pouco, Dr. Glender, da experiência de Manaus, que é uma experiência diferente até pelo ciclo, da doença, que começou antes, aí ficou mais grave, aí o pico chegou aí antes e hoje já deu uma refluída, não é verdade? Bom, em Manaus, na verdade, como vocês devem acompanhar por aí, nós já experimentamos o pico maior. Abril e maio foram meses muito complicados para a gente, assim como o colega explicou.
Por mais que nós tivéssemos feito treinamento com a equipe, repassamos várias vezes os protocolos que já vinham sendo discutidos afora, ainda assim a gente se deparou com um perfil de paciente muito grave. Quando chegava no CTI, o paciente já apresentava múltiplas disfunções e a gente foi aos poucos aprendendo a lidar. De início, a mortalidade foi muito alta, creio eu que na nossa UTI beirando os 90%, porque a maioria desses pacientes eram pacientes com muitas comorbidades e a gente enfrentou muita dificuldade mesmo em encontrar uma forma de estabilizar. E no hospital, no serviço que eu trabalho, foi desenvolvido um setor que era a sala rosa, que era para fazer o primeiro atendimento desses pacientes. Muitos eram liberados e vinham 1, 2 vezes ao pronto-socorro. Muitas das vezes, quando eles chegavam para a emergência, eles já chegavam em insuficiência respiratória ou com um quadro muito avançado da doença. Então, realmente, a gente, de início, sofreu pegando muitos pacientes graves. Depois, acompanhando todas as notícias que saíam, também entrando em contato com colegas de fora. No serviço que eu trabalho existe a residência médica de medicina intensiva e lá a gente conseguia discutir muitos casos e adaptando um protocolo nosso e vendo qual seria a melhor estratégia para abordar. Com o passar das primeiras semanas, a gente começou a ter uma resposta melhor, né? De início, os pacientes pereceram muito. Doutor Fabiano, conta pra gente da experiência no hospital da Unifesp e, claro, do seu aspecto que é da sua especialidade, né, que é o aspecto neurológico dessa doença e desses pacientes. Aqui no Hospital São Paulo, que é o nosso hospital aqui da Unifesp, a gente tem um número de pacientes graves grande, como os colegas relataram, e a gente tem visto que a maioria desses pacientes que são entubados por insuficiência respiratória, que desenvolvem doença renal, eles também desenvolvem algum tipo de agressão cerebral. E essa agressão cerebral é das mais variadas, desde uma confusão mental, a oclusão da artéria, causando o que a gente chama de AVC, oclusão da veia, que a gente chama de trombose venosa, e até nos casos mais graves, onde há insuficiência respiratória e a parada cardiorrespiratória, com um número muito alto, muito desproporcional da lesão cerebral por essa falta de oxigênio transitório que ocorre na parada cardiorrespiratória. Isso foi um quadro que chamou muito a nossa atenção, porque o número de pacientes com o que a gente chama de encefalopatia hipóxica anóxica aumentou de uma forma desproporcional à nossa média rotineira, mesmo sendo um hospital referência para várias doenças respiratórias agudas, como a gente é, houve um aumento desproporcional desses casos. Mesmo os pacientes vindo pouco com as outras doenças, os pacientes com Covid acabaram manifestando e acabam manifestando uma proporção grande de lesões cerebrais naqueles que ficam mais graves. Doutor Renato, você começou a falar sobre a questão dos medicamentos, né? O que tem sido usado hoje em dia, de forma geral, assim, na UTI? Quer dizer, vocês tiveram realmente que ir aprendendo de forma mais ou menos empírica, né? O hospital aqui passou por uma experiência, passa ainda, muito interessante. A gente se deparou com um corpo assistencial, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas, com extremo medo em lidar com essa doença. O que a gente fez? Nós montamos um ambulatório para atender todos os pacientes, na verdade funcionários ou qualquer pessoa da área da saúde. Colocamos também, aqui nós montamos um ambulatório para atender os funcionários, porque eles se sentiam muito inseguros. E deixamos também alguns leitos disponíveis para os funcionários. Isso deu para a gente 2 grandes grupos de ação. Um grupo, o paciente que nós abordávamos muito precocemente, e outro grupo, aquele que chegava para as UTIs, já em estado muito grave, que é o que você me perguntou. Por que eu digo isso? Era absolutamente muito comum alterações neurológicas graves, muito graves, inclusive quando o paciente melhorava na fase da extubação. Muitos deles nós somos obrigados a usar, mas muitos deles provavelmente pela lesão neurológica causada pelo vírus ou pela hipoxemia, né, pela falta de oxigênio que esses pacientes sofriam. Agora, nos chamou a atenção também, e a gente mudou a abordagem, por isso que eu citei a questão do ambulatório, nós paramos de tratar essa doença na fase inicial como uma doença respiratória, tratamos ela como uma doença viral comum, com manifestações virais aí até o 7º dia, igual qualquer outra, e depois como uma doença de característica neurológica. A gente já percebia muitos pacientes relatarem a questão da alteração do paladar, muito tendendo ao salgado, alterações na questão do olfato, cefaleias, né, dores de cabeça, com uma
uma certa característica, enfim. Então, nós percebemos assim que muitas das queixas eram neurológicas e é desta forma que a gente começou a tratar os pacientes. Então, os funcionários aqui, quando tem a menor manifestação neurológica, e elas são variadas de fato, já nos procuram. No terceiro dia a gente faz o teste do SWAB, o PCR real time, e já entra com medicações. A gente aqui tem um protocolo e tem um sucesso astronômico. Agora, quando passa desta fase, o paciente vem para a UTI, o tratamento que a gente prende hoje na UTI, ele é absolutamente o que é usado em qualquer UTI para um paciente crítico, mas olhando os vários sistemas e qual a necessidade desse sistema. Então, a gente observa que alguns pacientes têm uma demanda respiratória, né, uma exigência de um trabalho respiratório e ventilatório muito importante, outros é cardiovascular, outros é da área infecciosa, outros é da área renal. Muitos deles, todos esses problemas em conjunto, aliás, no COVID, é muito comum ter todos esses problemas em conjunto. Então, não usamos nenhuma droga milagrosa. Aliás, foi ao contrário. Nós começamos usando a cloroquina para pacientes graves, como era indicado, e rapidamente percebemos que os pacientes que nós usávamos evoluíam com mais insuficiência hepática e mais insuficiência renal. Então, mesmo antes da polêmica, nós já retiramos para esta fase, certo? Enfim, e os pacientes hoje, é claro, como o colega de Manaus citou, a mortalidade era uma coisa absurda, em especial aqueles com insuficiência renal. Hoje a mortalidade é alta, mas ela é aceitável, muito próxima dos outros pacientes críticos. Qual é a porcentagem mais próxima dos pacientes críticos em geral? Hoje, dos pacientes na UTI, a nossa mortalidade, ela beira 30%, 33%, 30%. Não estou colocando todos os pacientes. A gente faz essa limpeza dos pacientes, dos dados, pacientes de enfermaria, os pacientes ambulatórios. Entrou na nossa UTI, hoje a nossa mortalidade beira 30%, 33%. Mas já foi, como o colega falou, 70%. O primeiro mês, foi uma desolação, uma coisa muito gritante. Quer dizer, a mortalidade chegou a um índice parecido ao das outras doenças quando o paciente vai para a UTI, é isso? Existem vários métodos de você avaliar a mortalidade esperada de uma UTI. Então, nós aqui usamos um que chama APACHE-2, e a APACHE-2 ele considera a gravidade dos pacientes e te dá uma ideia qual seria a mortalidade esperada para aquele conjunto de gravidades dos pacientes. E nós hoje conseguimos andar na mesma linha. Então, a mortalidade esperada e a mortalidade acontecida, elas são muito parecidas hoje. Ou seja, hoje nós tratamos esse paciente como um paciente crítico. Agora, as sequelas pós-internação, elas são seguramente muito mais frequentes, muito mais multissistêmicas, vão exigir muito mais trabalho de reabilitação do que de um paciente crítico normal. Era esse ponto que eu queria puxar com o Dr. Klender, já que eles estão na nossa frente nessa questão, né? Dr. Klender, como é que está essa questão das sequelas? Como é que os pacientes saem da UTI ou saem de estados graves? Com que tipo de sequelas? Aproveitando até a oportunidade sobre a questão que o neurologista falou, a primeira paciente que eu consegui extubar, na verdade, quando a gente foi ver, ela entrou previamente ISDA, não tinha comorbidades, desenvolveu o quadro do COVID, mas o desmame do ventilador foi algo muito difícil. Quando a gente investigou, fez uma tomografia de controle, foi evidenciado que ela tinha feito um quadro isquêmico importante, cerebral, ou seja, um AVC, e evoluiu com uma sequela pela doença. Além dessas, a gente viu muitos casos de trombose, como foi citado também, e agora a gente já passou daquela fase mais aguda, nós temos recebido pacientes com sequela pulmonar, com tomografias que se assemelham muito com quadros de fibrose, e muitas das vezes o resultado de COVID é apenas um achado. Os pacientes estão voltando com outras demandas, eventos tromboembólicos ainda, e que têm se perpetuado, mas como o colega falou, é necessário ainda um acompanhamento para esse tipo de pacientes. A gente não sabe quão sequelar vão ser as consequências pulmonares. Muitos saíram dependentes ainda de alguma forma de oxigenoterapia de dentro da nossa UTI, outros saíram um pouco melhores, mas a gente teve pacientes jovens que ficaram com o pulmão muito comprometido, e esses aí vão ser acompanhados por um bom período via ambulatorial para a gente ver como foi esse quadro sequelar, né? Você mencionou a trombose, né? Podia explicar para o nosso ouvinte o que é a trombose? Então, esses pacientes que passam por uma inflamação muito importante, no caso do COVID, eles têm a facilidade, por umas alterações na coagulação do sangue, de formar trombos. E aí, o que a gente observou muito nesses pacientes é que a prevalência de eventos de trombose mesmo, seja ela à distância, em algum membro, é algo muito comum de fazer uma interrupção do fluxo sanguíneo para esse membro, e ele sofrer
até mesmo ao ponto de o paciente necessitar de uma amputação, pode ocorrer em outros órgãos, como liberar um trombo para o coração e fazer um infarto, que é a interrupção do fluxo para uma certa área, assim como para o cérebro, onde a gente vai ter o AVC. Ocorre o trombo, esse trombo impede a circulação de ser eficaz para algum território cerebral, esse território sofre a consequência, que seria a morte dessas células, né? Coágulo ou é um problema na... Isso. Na coagulação, o distúrbio, né? E aí favorece a formação de trombos. Doutor Fabiano, os aspectos, digamos, mais mentais dessa doença, tanto a doença quanto estar ali na UTI, né? Que tipo de experiência os pacientes têm com isso, na questão mais mental, mais neurológica? Então, Lorival, o que acontece é que essa doença ela agride os vasos de forma difusa no corpo. Então, ela agride o rim, você vai precisar de diálise, ela agride o pulmão, você vai precisar do tubo, e ela também agride o cérebro. Então, é interessante que mesmo os pacientes que presumem-se que não tiveram um AVC, como a gente estava falando, um trombo, a gente sabe que do ponto de vista microscópico eles têm pequenos microtrombos, e aqueles pacientes mais frágeis, idosos, ou aqueles pacientes que já têm alguma doença como diabetes que agridem o cérebro, eles têm um risco maior de confusão mental. A gente chama essa confusão mental de delírio, e os colegas podem falar também da própria experiência. Esses pacientes com Covid, eles fazem um delírio um pouco mais estranho, um pouco mais grave, não respondem tanto à medicação, e a gente imagina que o delírio dos pacientes eles têm um componente inflamatório e vascular mais amplo do que o delírio típico. Então a gente vai ter sim uma epidemia de comprometimentos cognitivos e demenciais nesses pacientes mais idosos que sobreviveram, que a gente só vai perceber isso depois que a gente passar por esse momento mais crítico pulmonar e renal, além da epidemia de saúde mental. E aí isso vale especialmente para os profissionais de saúde. Então, parabenizar os colegas que estão na linha de frente, como eu também estou aqui. A gente está num estresse, numa sobrecarga que é muito grande, e a gente precisa se cuidar, mas também cuidar da experiência da enfermeira, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e dos pacientes, porque a chance de uma epidemia de saúde mental ser mais grave em números do que a própria Covid é muito grande, como a gente já tem visto hoje pelo próprio isolamento. Então, a gente precisa dessa atenção e precisa desse cuidado contínuo. O número de casos infectados baixarem, a gente não pode baixar a guarda enquanto saúde, porque essas consequências vão aparecer em números absurdos e a gente precisa ficar atento a isso. Doutor Renato, qual é o paciente ou a pessoa mais vulnerável, que pode ficar mais grave? Vamos chamar assim, a nossa casuística não é diferente do resto do mundo. Pacientes que evoluem mal no nosso hospital são os pacientes idosos, disparado, eles são os mais vulneráveis, por tudo aquilo que o professor Fabiano colocou. É um paciente que, em geral, já tem uma outra doença associada, em especial se ele for diabético ou cardiopata, ele acaba tendo uma vulnerabilidade maior. Os pacientes obesos, em especial os homens, esses pacientes eles já são previamente inflamados, e essa é uma doença de verdade de caráter inflamatório e sistêmica, então você já parte do meio do caminho para esses pacientes. Esses são os piores pacientes em termos de boa evolução, eles não evoluem tão bem. Uma coisa que chama muita atenção, vou corroborar com o que o professor Fabiano falou, mas mesmo os pacientes leves, esses pacientes leves são nossos funcionários. Nós aqui temos um ambulatório para o pessoal que trabalha na saúde, mesmo que seja pessoal da higiene, manutenção. Mesmo os leves, a ocorrência de alterações comportamentais no paciente que está já em melhora ou melhorou e que perdura de 1 a 2 meses pelo menos, é uma coisa extraordinária. Eles ficam hiperexcitados, ou eles ficam deprimidos, ou eles frontalizam, frontalizar é um termo que o médico usa, ele perde o freio da língua, ele fala o que vem na cabeça, é como se ele tivesse tomado algumas doses de álcool. Isso tem sido extremamente comum. Nós temos alguns pacientes, alguns funcionários que estão evoluindo com uma espécie de uma síndrome, como se fosse uma síndrome letárgica, né? O indivíduo ele vai perdendo a força, perde o ânimo, ele perde energia. Não é um Guillain-Barré, ele perde de fato, é uma síndrome como se fosse síndrome da fadiga crônica, mesmo nos pacientes leves. Os pacientes que evoluem mal, mas mal mesmo, a gente tem tido pacientes com gravidade muito mais elevada na sua alta, com muito mais dificuldade, os pacientes de fato que permaneceram por longo tempo, porque eles desnutrem, eles ficam submersos a uso de drogas sedativas e analgésicas durante muito tempo. Esses indivíduos não mobilizam os músculos, então eles estão aparentemente bem
para respirar ao ar ambiente, mas eles não têm sequer potência para dar 10 passos. São obrigados a entrar num programa de reabilitação para eles poderem ir para casa, pelo menos num estado que o familiar consegue cuidar. Então, esses pacientes são os que mais evoluem mal. Tem alta, no entanto, ele não é competente para a própria vida. Então, esses são os piores pacientes. Dr. Klender, como foi a estabilização da situação aí, falando em termos mais epidemiológicos? Eu sei que você não é epidemiologista, mas só para explicar um pouco o cenário em Manaus, quer dizer, como foi a evolução em termos de saúde pública e o que levou a uma queda no número de casos e de mortes? Bom, nós acreditamos que o fato da pouca aderência ao isolamento social foi o que mais corroborou para a gente já ter enfrentado a pior parte antes do restante do país, né? Nós vimos que algumas áreas mais periféricas da cidade não respeitaram de forma alguma o isolamento, então talvez isso tenha colaborado para a gente, mesmo sem ter o preparo para as condições para atender tanta população assim, mas foi o que fez com que a gente experimentasse esse pico. E quando foram abertas outras unidades, o centro de referência, que é outro hospital aqui em Manaus, que é o Hospital Delfim Aziz, e algumas unidades de campanha, foi que nós conseguimos centralizar mais o atendimento, porque a referência não conseguia suprir toda a demanda, e a gente foi pegando mão de como conduzir a patologia, né, aos poucos aprendendo, diminuindo assim os casos de morte, e acredita-se nessa imunidade por rebanho, na exposição por rebanho, que fez com que a população, em grande parte, já fosse submetida ao contato com esse vírus. E os mais graves a gente acredita que já se apresentaram. No serviço que eu trabalho existe o serviço de hemodiálise para pacientes de ambulatorial, e a gente viu que esses pacientes foram uma da população que teve a maior baixa, né? Os renais realmente sofreram bastante. Não só os crônicos, a gente viu que quando é muito comum mesmo, como os colegas já falaram, desenvolvimento de acometimento renal, esses pacientes foram um dos que mais sofreram, né? Então, assim, a gente acredita que por essa exposição sem regras foi o que fez com que baixasse mais cedo. Doutor Fabiano, vamos concluir com uma mensagem sua para as pessoas que estão com isolamento. Você mencionou aí o sofrimento psicológico, né, do isolamento em si, das pessoas que ficam em casa. Qual a melhor estratégia para lidar com isso? Eu vou lá, Lorival, tem duas coisas que importam muito para nós, né? É a sensação de pertencer a um grupo e de interagir nesse grupo, e a sensação de maestria, que é a gente ter ação no mundo e agir no mundo e ter algum retorno dessa ação. E nesse momento, por mais paradoxal que seja, o mundo está nos pedindo para que a gente entenda que o ato mais social é ficar em casa e que o processo mais ativo é estar em casa passivo. Então, vale a pena a gente reenquadrar, a gente reinterpretar essa solicitação, essa súplica de nós profissionais de saúde, dos cientistas que tanto lutam aí pela vacina e todos nós que estamos aqui na linha de frente, de que não se iludam que a doença é boba, ou não se iludam por esse conflito de ideias que estão surgindo nas mídias sociais, como se a doença fosse alguma coisa inventada e não uma realidade, como a gente sabe aqui que está na linha de frente. E para facilitar esse isolamento, para que a gente possa tolerar isso melhor, tenta entender que a sua melhor participação social agora é o isolamento e a sua maior ação social agora é a não ação. Isso é paradoxal, mas pelo menos se você entender que a sua contribuição é o não fazer, é o não sair, é o evitar sair, e que a melhor maneira de você abraçar o mundo é ficar quieto em casa, isso pode te ajudar a tolerar um pouco mais o isolamento, porque a gente tem visto muito sofrimento, muita morte, mesmo com a melhora da mortalidade. Aqui também a mortalidade inicial chegou a 50%, 60%, agora também está nos 30%, mas é muita gente morrendo, é muita gente adoecendo, e ninguém deseja isso para ninguém, e a gente entender que foi por causa de uma festa, de um churrasco que você podia não ter ido e que você foi, e que você perdeu um ente querido, ou mesmo que não perdeu, o rim dele parou, ele precisa de diálise o resto da vida, ou o pulmão dele fibrosou e ele vai precisar de oxigênio pro resto da vida, eu garanto que é um arrependimento que a maioria das pessoas não precisa ter e não quer ter. Dr. Fabiano Molim de Moraes, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer, Lorival, um grande abraço a você e os colegas de Manaus e aqui de São Paulo. Dr. Klender Ribeiro, falando de Manaus, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Dr. Renato Tardelli Pereira, de São Paulo, também, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Lorival, obrigado e um abraço aos colegas, e vamos suportando e torcendo para que de fato a população acredite um pouco mais nos cientistas e um pouco menos no apelo econômico. Acho que aí
a gente vai conseguindo viver até que a vacina chegue e tenha sucesso. Abraço, obrigado. Até porque a economia depende da ciência, né? Se você faz uma má gestão da saúde, o resultado econômico vai ser pior ainda. Eu acho que eu falo em nome de todos os meus ouvintes, os nossos ouvintes, quando eu agradeço a vocês três por estarem aí na linha de frente da luta contra a Covid-19. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais este episódio do Coronavírus, Fato versus Ficção, aqui pela CNN Brasil. Daqui a uma semana estamos de volta. Um grande abraço.